Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar um pouco sobre o meu devocional. E eu li Gálatas e eu vou ir comentando o que eu achei. Sim, eu escrevo na minha Bíblia, eu vou anotando o que eu acho, eu grifo. Enfim, e eu gosto muito de ler também, reler as informações que eu guardo ao decorrer do tempo. Tipo assim, muita coisa muda, sabe? Então, por exemplo, eu tenho essa Bíblia desde 2022. E tem alguns livros aqui que eu já reli algumas vezes. E eu vi anotações minhas daquela época e eu fico pensando sobre o meu crescimento e amadurecimento. Mas enfim, agora vamos para os tópicos. Eu acho que o primeiro tópico que assim a gente pode começar foi quando Paulo fala assim: nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus. Então, basicamente, a lógica é o seguinte: Jesus nos chama para pegar o evangelho, entendeu? A gente não prega por causa que alguém falou, a gente não prega por causa de um grupo de amigos, você tem que pregar o evangelho por causa de Jesus, porque um dia Jesus morreu na cruz e ele levou os pecados consigo. Enfim, e o ponto número 2 versículo 10 agora, de Gálatas. Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Uou, esse aqui é uma lapada. Tipo assim, eu vejo que muitas das vezes a gente tenta buscar aprovação humana por umas coisas que não são de aprovação humana. Tipo assim, eu fico pensando, por que isso? Pra quê? Tipo assim, eu acho que hoje em dia os adolescentes vivem com base nisso. Por isso que tem tanto caso de, sei lá, de ansiedade, não sei o quê. Porque a galera criou um padrão que nem todo mundo consegue acompanhar esse padrão. E eu acho que em alguns casos eles já estão levando à loucura. Tipo assim, sendo muito também a favor do burnout. Porque eu vejo que em muitos casos a galera quer colocar uma rotina que a longo prazo você não vai conseguir manter. Sinceramente. Mas enfim, essa é a minha opinião. Outra coisa que eu achei, nossa, um ponto importante aqui pra eu falar. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E eu fico pensando sobre essa frase. E louvavam a Deus por minha causa. Tipo assim, eu não sei se vocês sabem, mas Paulo, ele, antes dele se converter a Jesus, esse livro ele fala sobre o apóstolo Paulo, tá? É a carta de Paulo. Enfim, e uma das coisas que é citado na Bíblia é que Paulo ele perseguia cristãos. Então, tipo, ele matava as pessoas e depois ele se converteu e começou a pregar o evangelho justamente pro povo que ele perseguia. E eu acho que isso é muito uou, sabe? Enfim, agora vamos pro capítulo 2. Detalhe, eu não vou falar detalhadamente cada capítulo. Eu só vou falar de uns pontos que eu fui anotando e que eu acho importante citar nesse vídeo. E, enfim, eu acho que outra coisa também que é bem citada nesse livro é sobre a liberdade que a gente tem em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu, ele meio que nos deu essa liberdade, sabe? Tipo assim, Jesus ele levou consigo os nossos pecados e aí por meio disso a gente é meio que livre. E eu vou explicar de uma lógica para que vocês consigam entender. Porque hoje em dia a galera fala assim: nossa, mas vocês não podem fazer nada. Sendo que, na verdade, a gente não é dependente do pecado. Por isso que a gente é livre. Porque muitas pessoas, elas dependem do pecado para sobreviver. Por exemplo, imoralidade sexual, deixa eu ver, vício em bebida, tudo considerado um pecado. E a gente é livre, a gente tem essa liberdade, a gente não é dependente disso. Enfim, deixa eu ver o que mais eu anotei e gostaria de falar. Nossa, acho que esse versículo é importante de falar. E porque nós somos seus filhos. Capítulo 4, versículo 6, tá? E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai é meio que, tipo assim, uma denominação carinhosa que você dá ao Deus Pai. Enfim,
Eu acho esse versículo incrível que fala sobre o Espírito Santo, né? A vinda dele. O Espírito Santo basicamente é a pessoa que nos guia aqui nessa terra. Entendeu? Não especificamente uma pessoa, mas é um espírito, entendeu? Mas enfim, ele pode vir também de outras formas, assim, no mundo. Uma vez que ele foi citado em uma forma diferente, foi quando Jesus é batizado e ele desceu como uma pomba. Enfim. Outro versículo também muito bom é: vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Eu acho que isso fala muito sobre as coisas mundanas. Tipo assim, às vezes você é escravo do pecado, você é escravo, não necessariamente, às vezes você também idolatra uma pessoa, idolatria é pecado, tá? Tipo assim, eu vejo que principalmente a galera da minha geração é viciada às vezes em cantores, enfim. Não tem problema você gostar de tal cantor, o problema é até que ponto você gosta desse cantor. Mas tem gente que olha assim e faz umas loucuras que eu fico, não é possível. Tipo assim, meu Deus. E outra coisa também que eu acho importante falar é... Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Fala muito daquele lugar de você não volta pro lugar que você já saiu, você já subiu um degrau na escada, não fica antecedendo, sabe? Se você tem um pecado específico e você já saiu dele, não dá brecha, não volta para isso, só permanece. Eu acho que essa questão de tentação é muito real, sabe? Eu acho que muitas das vezes quando a pessoa peca é porque ela abriu uma porta para isso, sabe? Ela dá brechas na vida dela e o pecado entra. E outra coisa que Paulo também fala: acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? E eu fico pensando muito sobre isso também, porque, assim, eu sinto que a verdade, ela dói. Falar a verdade é difícil para as pessoas, elas aceitarem o que é real, sabe? Eu lembro que ano passado eu tinha um professor que ele falava justamente sobre a questão de colar. Tipo assim, que colar era muito questão sobre caráter, sabe? E muitas das vezes as pessoas falavam mal desse professor pelas costas, enfim. Então eu acho que é sobre isso também. Ai, vamos ver mais alguma coisa. Nossa, meu tempo tá acabando. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Eu acho que também é alinhado nesses pontos que eu tô falando. Tipo assim, você tá numa corrida. O incrível é você chegar bem até o fim. Então, tipo, não para de correr, sabe? Eu acho que um dos testemunhos mais bonitos é aquele que a pessoa, ela permanece do início ao fim. Entendeu? Ela é cristã, ela nasce no berço cristão e assim, e ela morre assim, cristã, sabe? Eu não tive essa oportunidade. Mas muitas pessoas ainda têm essa oportunidade, sabe? Eu quero que meus filhos cresçam na palavra e no evangelho. Enfim, agora outra coisa que é importante, que eu acho assim, sobre os 10 mandamentos, tem literalmente um único mandamento que resume toda a lei, que resume tudo que os famosos fariseus queriam, tá, os mestres das leis da Bíblia que estavam falando, que é: ame o seu próximo como a si mesmo. Obviamente, os fariseus, mestres da lei, eles são meio que totalmente contra. Não é que contra, é que, tipo assim, eles não acreditavam em Jesus por certos pontos, mas aí a gente tem que entrar no contexto histórico, que é um pouco difícil de explicar. Mas, enfim, eles acreditavam na lei, sabe? Eles não acreditavam no poder do Espírito Santo e, enfim, no que Jesus era capaz de fazer, sabe? Tanto que quando Jesus curava certas pessoas, Jesus já foi acusado de ser filho do demônio, sendo que isso não faz sentido, sabe? Por que que Jesus lutaria contra o próprio povo? Porque se você tira demônio de um tal lugar, então, tipo assim, você afasta o demônio e você tá lutando contra o seu próprio reino. Então não faz sentido essa acusação que eles faziam. Enfim, outra coisa que eu gostaria de falar é: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. Então, eu acho que é muito sobre a nossa vida,
ela é feita e baseada em questão de escolhas. Então, assim, muitas das vezes você vai escolher, muitas das vezes não, você escolhe se você vai pecar, se você vai viver por Jesus. Então, é basicamente isso, sabe? Obviamente, quando você é guiado pelo Espírito Santo, é outra coisa, sabe? Tanto que ele dá o Espírito Santo, ele produz alguns frutos que eu vou citar nesse vídeo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, são alguns dos frutos que o Espírito produz. Então, se você tá alinhado com o Espírito Santo, você produz isso, sabe? Enfim. E aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Então, viver para Jesus significa que você vai ter que abrir mão do pecado e significa que você vai ter que abrir mão de muita coisa na sua vida. Às vezes aquilo não vai ser pecado, mas Jesus vai te falar, abre mão disso. Então, eu acho que é muito sobre isso também, sabe? Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas tem muita coisa ainda que eu poderia falar sobre esse livro. É um livro espetacular. Mas assim, eu vou terminar com essa única frase. Pois leva em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Isso é uma fala de Paulo. E assim, é que nem eu falei, viver para Jesus é uma entrega total, sabe? Paulo sofreu muito e é isso, mas no fim valia a pena, entendeu? Tipo assim, pregar o evangelho, viver para Jesus vale a pena. Então, é muito sobre esse lado, sabe? Tipo assim, eu sou muito feliz vivendo para Jesus e eu acho que é uma das melhores decisões que eu tomei. Enfim, beijos. Foi esse o devocional de Gálatas e essa é Cristal. Dá tchau, Cristal. Tchau.